Você já teve um grande medo de avião que fez você paralisar e não seguir em frente? Eu sou Leonardo Stil, especialista em inteligência emocional. E hoje eu vou falar para você de um medo que vem aterrorizando qualquer pessoa em uma viagem. E eu vou falar a verdade, hein? Esse é o meu medo de avião. Existem duas formas de você aprender um medo. Primeiro é pela repetição, de tanto repetido, aquilo entra na sua cabeça e instala um medo em você. E outra forma de você aprender um medo é pelo forte impacto emocional. Quando você tem um forte impacto emocional, por exemplo, se você viu algum acidente de avião, alguma coisa, é instalado no seu cérebro um medo e você vai vivendo com aquele medo pro resto da sua vida, até você reprogramar esse medo novamente. Então vamos lá para as 3 dicas, mas antes eu vou falar do medo para você. Como é que é formado um medo no seu cérebro? Primeiro existe um estímulo externo, algo que aconteceu, aí gera um pensamento em você, dali gera um sentimento. Então, quando existe um estímulo externo, quando você está no avião, existe um estímulo externo, vai vir um pensamento. Aí você tem que mudar esse pensamento. Qual que é a escolha desse pensamento? É um pensamento positivo ou negativo? Geralmente, para as pessoas, é um pensamento negativo. Aí fica, esse avião vai cair, vai acontecer qualquer coisa com o avião. Aí instala um sentimento em você que é um sentimento ruim. E qual que é o comportamento? Talvez você vai viajando com medo até o destino. Antes de gerar o sentimento, vir um pensamento, já coloca uma frase. E eu vou te ensinar com algumas dicas nesse vídeo aqui, hein? A primeira dica que eu vou te dar, que eu utilizo muito, é ação. A diferença entre o medo e a coragem sempre é ação. Saber que nós temos algumas energias dentro da gente. E o medo, ele vem para colocar a gente em alerta. Só isso, vem para a gente colocar em alerta. Senão a gente ia ser que nem robô, andando sentido ao perigo. Não, o medo ele vem colocar a gente em alerta. E utilizar a energia da raiva para você poder vencer o medo. A coragem, ela não é ausência de medo. É você fazer além do medo. Então entre em ação para o seu medo. Realmente, se aquilo que você está querendo, entre em ação. Essa é a primeira dica que eu vou te dar. A segunda dica é, use uma frase para bloquear esse pensamento. Lembra que eu tinha falado? Primeiro existe o estímulo, depois um pensamento, depois um sentimento. Então, use um pensamento. Qual que é a frase que vai gerar um pensamento positivo para você? Eu tenho o meu pensamento quando eu estou utilizando o avião. Quando eu estou indo no avião, utilizando não, vamos falar mais claramente. Quando eu estou entrando no avião com aquele medo mesmo, eu tenho uma frase para não motivar um pensamento negativo em mim, aí vira um sentimento de medo, aí eu vou vivendo com aquele medo no avião. Se for então daqui até os Estados Unidos, 10 horas de viagem, meu Deus, fico contando as horas para chegar lá. Então, qual que é a frase que você pode colocar para você vencer esse medo? A terceira dica é, pensa no momento de alegria quando você chegar lá no lugar da viagem. Por exemplo, eu semana que vem vou fazer uma viagem. Hoje é dia 7 de fevereiro, hein? Então semana que vem estou indo viajar para os Estados Unidos, poder curtir um pouquinho mais com a minha família. Então, eu para vencer esse meu medo, eu estou pensando, o que eu posso fazer lá que vai me dar extrema alegria? Aí já vou criando pensamentos positivos. Aí não deixa instalar um sentimento negativo em mim e eu fico tranquilo com aquele medo de avião. Então, essas 3 dicas podem te ajudar e muito, muito mesmo quando você estiver enfrentando esse medo, tá? Eu vou te dar uma quarta dica, a quarta dica de ouro, hein? A respiração. Muitas pessoas passam batido pela respiração, mas a respiração é o que move a gente. Sem ela, a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum. Então, tranquiliza a sua respiração, longa, suave, ó. Você tranquilizando a sua respiração, se você respirar muito rapidamente, você está gerando medo em você, Então, mais tranquila, longa. Isso é a capa do Batman. Então, coloca a capa do Batman, cria uma respiração longa e profunda que você vai ver como a sua tranquilidade vai melhorar 100%. E aí, gostou dessas
4 dicas, eu ia dar 3, hein? Gostou das 4 dicas? Então, se você gostou, se fez sentido para você, compartilhe com a pessoa que você ama, que tem medo de avião, que nem eu, que minha vulnerabilidade seja sua força, compartilhe com ela, curta. Eu vou falar uma coisa para você, se inscreve no canal. Você se inscrevendo no canal é minha motivação, é meu combustível para poder fazer mais vídeos como esse, poder estudar muito mais para poder passar para vocês muito conteúdo. Então, curte, compartilha e se inscreve. E aí, bora viver?